Essa campanha celebra agora os 10 anos da Elo Capelania. Então tem muita coisa nova vindo por aí. Nós celebramos o que já passou, mas nós celebramos também o que está por vir. Tem um livro saindo do forno, cheio de histórias desses 10 anos da capelania. São algumas histórias, mas que impactaram muitas pessoas, e tem o novo de Deus sendo construído aqui dentro desse hospital. Vou contar um caso emblemático, foi um dos primeiros aqui no Hospital do Rocio. Eu fui convidada para estar num box onde a paciente era uma gestante em morte cefálica e ela estava grávida de 2 bebês, na 8ª semana. E aquela minha visita, ela foi acompanhada pelo Baruch e pela Rebeca. Eles estavam aqui no hospital. O Baruch tocava uma canção e cantava que dizia que Deus continua sendo bom. A maternidade é algo muito caro, muito precioso, singular, né? E eu tive essa oportunidade de gerar, e de gerar com a participação de tantos, além, obviamente, do meu esposo, mas pessoas que celebraram a gestação, que cuidaram. E naquele momento eu pensei, como que essas crianças não vão ter este ambiente? Elas vão estar aqui apenas sob o efeito dos ruídos da UTI, das intervenções medicamentosas, do cuidado da equipe de saúde que tem um foco de manter a vida, a pressão e tudo mais. Eles não vão ter pessoas tocando na barriga. A mãe não vai contar histórias, não vai cantar para eles, não vai falar de Jesus, o pai não vai estar presente. Me trouxe uma certa angústia naquele momento. E então eu senti o Espírito Santo falando comigo, por que não? Por que eles não vão ter? E eu fui compreender que eu poderia emprestar a minha voz. Eu não era mãe deles, mas eu poderia emprestar como capelã. Eu poderia cantar para eles. Eu poderia tocar na barriga da mãe deles. Eu poderia conversar com eles. Então, este é um caso conhecido, foi o primeiro caso, e ainda é, de uma gestação gemilar em que a mãe tem morte cefálica, as crianças estão tão novas e ficam tanto tempo dentro da UTI. Vivi momentos extraordinários. A doutora dizia, quando vocês não estão aqui, as crianças não reagem, elas não se movem. E nós então podíamos dizer, ei, a mamãe ama vocês. Eu estava falando em nome da mãe deles. A participação da família, da avó no caso, foi um processo longo até que as crianças nasceram, e então a mãe precisou ser desligada dos aparelhos, o sepultamento, e a gente tem um relacionamento já há 8 anos de muito afeto. Então, quando você me pergunta, fale de um caso, eu me lembrei do primeiro, mas eu poderia te dizer do último. Agora, há poucos dias, cada caso ele é um caso e ele é, por assim dizer, eterno. É um novo momento mesmo, então é Ele que está fazendo. E eu sigo esse direcionamento todos os dias, construindo uma área nova, né, desafiadora, e que eu vejo que tem crescido, né, nesse 1 ano de trabalho. A nossa equipe já aumentou e eu já tenho percebido no dia a dia aqui no hospital que funcionários têm sido impactados, não só os pacientes, mas esse trabalho tem sido estendido para os colaboradores. Então é uma área que está crescendo com a direção de Deus.